Quer ter controle total sobre cada centavo gasto nas suas campanhas de Google Ads? Fique comigo até o fim desse vídeo, porque nós vamos explicar para você o que são os lances manuais. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Rosa, eu sou especialista em anúncios no Google Ads e tenho uma agência de tráfego pago ultra especializada em anúncios no Google chamada Agência Suma Uma. Inclusive, aqui nesse canal você encontra muito conteúdo sobre Google Ads, em especial estratégias voltadas para o mercado B2B. Dentre elas, a estratégia de lances manuais se destaca como uma estratégia de lances bem aplicável ao mercado B2B. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que é a estratégia de lances manuais, que é tão pouco conhecida dos gestores de tráfego em geral. Nós vamos ver também por que ela é diferente das estratégias de lance automatizadas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre como habilitar a estratégia de lances manuais no Google Ads. Ela fica extremamente escondida ali nas configurações, mas eu vou te explicar como é que a gente chega até ela. E por fim, nós vamos descobrir como definir o lance ideal para cada palavra-chave, cada grupo de anúncios, ok? Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo, um conteúdo bem diferente, difícil de você encontrar aí no YouTube, principalmente em português. Então vamos lá, pessoal. O que são os lances manuais? Uma definição que pode ajudar a gente a entender aí a diferença entre lances automatizados e lances manuais é a de um mestre artesão. A gente podia selecionar aqui vários produtos artesanais que têm uma qualidade muito maior, muito superior a produtos industrializados. Mas eu peguei aqui como exemplo, pessoal, violão. Então talvez você saiba aí a diferença que há entre violões industrializados, de linha de produção, com violões feitos por luthiers profissionais, violões artesanais. A diferença, assim, é brutal. E por quê? Porque no caso dos violões industrializados, a gente nunca sabe como é que eles são feitos, mas certamente são máquinas que, numa linha de produção, produzem centenas de violões por dia, né? E aí o resultado final é que você tem um objeto em suas mãos que não dá afinação, as madeiras não são de qualidade, que a cola não é a melhor que tem, as tarraxas são ruins, enfim, você vai ter ali um produto barato, muitas vezes, mas com uma qualidade muito inferior. Por outro lado, o violão que é feito por um artesão, um luthier profissional, ele é outro produto. A qualidade é muito superior, porque provavelmente você vai até a oficina do luthier, você vai ver as ferramentas que ele utiliza para produzir os violões dele, ele vai medir o seu braço, vai medir o seu tamanho, ele vai fazer sob medida o violão, com as melhores madeiras, enfim, é incomparável a qualidade, tanto é que um violão desse custa dezenas de milhares de reais. A diferença realmente é muito brutal. No Google Ads, pessoal, acontece algo parecido com a estratégia de lances. Existem várias estratégias de lances automatizadas no Google Ads, como, por exemplo, maximizar cliques, maximizar conversões, CPA desejado, ROAS desejado, enfim, várias estratégias automatizadas que são similares ao violão industrializado. E você tem uma estratégia de lances que é artesanal, a estratégia de lances manuais, também conhecida dentro da ferramenta, da plataforma do Google Ads como CPC manual. Quando a gente fala de mercado B2B, pessoal, certamente a melhor das opções é essa, porque como a gente tem um volume muito menor de pesquisas B2B na plataforma, o quanto mais você conseguir ser assertivo e realmente artesanal ali na maneira com que você conduz a sua campanha, suas palavras-chave, grupos de anúncios, melhor. Então, por isso que aqui na minha agência nós utilizamos o CPC manual para configurar campanhas do mercado B2B e também alguma campanha específica do mercado B2B. Nós também utilizamos lances manuais, mas para o mercado B2B é a escolha certa aqui na nossa estratégia, porque é a que te dá controle absoluto de cada detalhezinho da campanha e nós vamos falar mais sobre isso. Na prática, pessoal, o que acontece é o seguinte: já aconteceu de você observar uma campanha, analisar uma campanha já em andamento com lances automatizados e perceber o seguinte? Perceber que um grupo de anúncios monopoliza todos os outros grupos de anúncios. Só ele tem impressão e clique e os outros praticamente não têm.
Ou dentro de um grupo de anúncios, observar que uma palavra-chave domina completamente o tráfego, as impressões e cliques, enquanto que as outras todas ali daquele grupo de anúncios praticamente não têm impressão. Já observou essas coisas? Isso é muito comum nos lances automatizados, porque nós estamos ali delegando ao Google, ao algoritmo caixa preta do Google, que nós não entendemos em detalhes, em profundidade como funciona, como ele vai distribuir e vai trabalhar o tráfego ali de acordo com as suas palavras-chave e grupos de anúncios. Por outro lado, na estratégia de lances manuais, você consegue ter controle pleno sobre cada palavra-chave, o volume que elas estão trazendo de tráfego, o lance que você está dando para cada uma daquelas palavras-chaves, e você consegue controlar a campanha nesse nível de detalhamento. Você também consegue determinar o quanto que cada grupo de anúncios vai ter ali de tráfego por meio do controle que você faz sobre as palavras-chaves. Então, se você tiver, por exemplo, num grupo de anúncios, 5 palavras-chaves que têm igualmente o mesmo valor de tráfego para você, elas são palavras assertivas, muito boas, e você gostaria que todas elas tivessem mais ou menos ali o mesmo volume de tráfego dentro do seu grupo de anúncios, você só vai conseguir fazer isso por meio da estratégia de lances manuais. Até existem, pessoal, alguns artifícios que a gente usa na estratégia de lance automatizado, que a gente consegue dar uma pequena controlada no equilíbrio do tráfego entre as palavras-chave e grupos de anúncios. Nem de longe elas te dão controle como os lances manuais te dão. Então, os lances manuais permitem com que você controle e equilibre o tráfego dentro do grupo de anúncios e dentro da campanha você equilibre o tráfego entre os grupos de anúncios. Você faz esse controle minucioso. E aí, pessoal, o resultado é que você consegue ter uma abordagem muito mais plena das palavras-chave que você tem ali dentro e consegue, inclusive, verificar quais são as palavras-chave que te trazem os melhores resultados. Então, digamos que, nesse exemplo que eu dei de um grupo de anúncios com 5 palavras-chave, ali você tenha uma delas, a quarta palavra-chave, que vai te trazer os melhores resultados. Pode acontecer, pessoal, de numa estratégia de lances automatizado, como maximizar cliques ou conversões, a primeira palavra-chave monopolizar o tráfego e você nem sequer observar o volume e a performance dessa quarta palavra-chave. Você não vai conseguir ter esse controle porque é o algoritmo do Google que vai distribuir o tráfego da maneira com que ele acha que vai te trazer mais resultados. Então você não consegue ter esse controle. Por outro lado, numa gestão de uma campanha com lances manuais, você consegue equilibrar o tráfego entre essas 5 palavras-chave, a ponto de observar a performance dessa quarta palavra-chave e, depois de um tempo da campanha ali rodando, perceber que você deve dar uma ênfase maior para ela, porque é ela que está te trazendo os melhores resultados. Você só consegue fazer esse raio-x e ter esse entendimento da campanha com os lances manuais. É realmente, pessoal, ali um nível de artesão cuidando das campanhas. Mas como habilitar então os lances manuais, visto que não é uma estratégia de lances que está ali facilmente encontrável no Google Ads? Então vamos lá, pessoal, vou explicar para vocês aqui como encontrar essa configuração no Google Ads. Quando nós estamos criando uma campanha e ali em determinado ponto da criação da campanha a gente tem que selecionar a estratégia de lances, você vai notar que a estratégia de lances manuais, CPC manual, não está ali. Ali você vai ter maximizar cliques, maximizar conversões, CPA desejado, mas CPC manual, que é como o Google chama os lances manuais, não vai estar ali na configuração inicial de uma campanha. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar a campanha normalmente, pode selecionar maximizar cliques ali inicialmente, e depois que você publicar a campanha, aí sim você vai ter a possibilidade de trocar a estratégia de lances para lances manuais. Como você vai fazer isso? Você vai ao nível de campanha, seleciona ali a campanha que você acabou de criar, e quando você estiver no nível de campanha, aí vai aparecer à direita, no alto à direita, o botão configurações da campanha. Ele não vai aparecer se você estiver no nível de conta ou se você estiver no nível de grupo de anúncios, só no nível de campanha. E aí você clica em configurações da campanha, e aí você vai ter diversos itens ali, né, da configuração da campanha, incluindo a estratégia de lances utilizada. Lembre-se, você acabou de criar a campanha e você não tinha lá a opção de CPC manual. Então, provavelmente,
Você vai ter aí como estratégia de lances utilizada até então, maximizar cliques. E aí você vai clicar ali na configuração de estratégia de lances e você vai clicar em mudar a estratégia de lances. Assim que você clicar em mudar a estratégia de lances, novamente aparece uma caixa de seleção, né? Um menu suspenso. E se você clicar nesse menu suspenso, você vai ver que também não tem ali a estratégia de lances CPC manual. Ela não está ali. No entanto, um pouquinho mais abaixo dentro dessa seção, tem uma frase em azul escrita assim, ó: você também pode selecionar uma estratégia de lances diretamente. E aí, entre parênteses, está escrito assim: essa ação não é recomendada. Na verdade, o que o Google quer é que você use sempre uma estratégia de lances automatizada e deixe as coisas na mão do algoritmo dele. No entanto, a gente quer o modo artesão, né, pessoal? E é por isso que essa ação não é recomendada. O Google coloca essas palavras aqui que não fazem o menor sentido. Então você vai clicar aí nessa frase, você também pode selecionar uma estratégia de lances diretamente, e aí sim o Google vai permitir que a caixa de seleção, o menu suspenso, tenha a opção CPC manual. Então você clica ali em CPC manual e salva a sua nova estratégia de lances como CPC manual. Depois que você fizer isso, a sua campanha vai ter uma nova coluna, tanto a nível de grupo de anúncios quanto a nível de palavras-chave. Essa nova coluna é uma coluna chamada CPC Max, CPC máximo. E é nessa coluna que você vai conseguir selecionar qual é o lance que você vai dar para cada grupo de anúncios ou cada palavra-chave. Você vai ter ali um valor e um lapisinho. Se você clicar no lapisinho, você vai poder selecionar. Então, acontece assim, pessoal, se você tiver as 5 palavras-chave lá do meu exemplo, né, no seu grupo de anúncios, você pode optar por dar um lance de R$ 5 para a primeira, R$ 4 para a segunda, R$ 3 para a terceira, 2 e R$ 1. Por exemplo, né? Você consegue, nesse grau de detalhamento, dividir o orçamento entre as suas palavras-chave. E com isso você consegue acelerar a performance ou as impressões de uma palavra-chave ou desacelerar, frear uma palavra-chave que está monopolizando o tráfego dentro do seu grupo de anúncios. E a mesma coisa quando a gente fala de grupos de anúncios a nível de campanha. Você também consegue fazer a mesma coisa. Então, assim que você selecionar lances manuais, essa coluna CPC Max vai aparecer tanto a nível de grupo de anúncios quanto a nível de palavras-chave. E você vai verificar, pessoal, que assim que você selecionar aí a estratégia de lances manuais, que vai estar 0,01 centavo como lance de cada palavra-chave, ou seja, você vai ter que fazer um ajuste ali inicial de quanto você está disposto a pagar de lance em cada palavra-chave. Então a pergunta que a gente vai responder agora é a seguinte: como definir o lance inicial para cada palavra-chave? Não há muito o que fazer. Se você for lá no planejador de palavras-chave, planejador de performance, você vai conseguir ver o que o Google sugere como lance para uma determinada palavra-chave. Ou, se você inserir um lance inicial na sua palavra-chave, pode ser que o Google sugira alguma outra recomendação de lance futuramente. O que nós ditamos aqui na agência: não siga as recomendações do Google cegamente. Nós não somos contra todas as recomendações do Google, não é isso. O que nós, na verdade, somos a favor é de que você desenvolva o seu senso crítico para entender se uma recomendação do Google faz sentido ou não. E, em geral, o que nós percebemos com relação a valor de lance por palavra-chave nos lances manuais é que as recomendações do Google não são muito plausíveis. Então, nós preferimos ir lá manualmente e determinar o valor que nós estamos dispostos a pagar em cada palavra-chave. Mas, novamente, como determinar o valor inicial que nós vamos pagar em cada palavra-chave do grupo de anúncios? Você pode seguir a sua intuição e o seu feeling inicialmente. Então, digamos que você saiba que para aquele determinado nicho, para o nicho que você está anunciando, em geral, o custo de uma palavra-chave, de um clique, né, um CPC médio ali é de R$ 5 ou é de R$ 3. Você pode começar a sua campanha com lances manuais com esse valor. A questão é que, logo depois de alguns dias, a minha recomendação é que você revise as métricas para saber se esse valor que você colocou lá no seu feeling, se ele está adequado ou não para fazer
palavra-chave rodar, ou aquele grupo de anúncios rodar. E como é que você faz isso? Como é que você mede? Existe uma métrica, e ela não é restrita apenas a lances manuais, tá, pessoal? É uma métrica que está disponível aí em qualquer tipo de estratégia de lances. É uma métrica bem diferente que fica nas colunas das métricas competitivas. E o nome dessa métrica é parcela de impressão perdida na rede de pesquisa devido à classificação. Você não vai encontrar o nome dessa métrica exatamente como eu te falei agora, tá? Porque na coluna do Google Ads, ela fica marcada assim: IS perdida, impressão, rede de pesquisa, classificação, entre parênteses. É assim que ela é nomeada nas colunas. Novamente, ela fica lá em colunas, colunas personalizadas, aí você vai em métricas competitivas, e em métricas competitivas você vai encontrar essa métrica aqui. O que essa métrica significa? Ela está medindo, pessoal, o quanto você deixou de aparecer para uma pesquisa porque os seus lances estão muito baixos, ou o contrário, né? O quanto você apareceu devido aos seus lances estarem altos demais ou na média, né? Ela mede essa gangorra, né? Esse equilíbrio. O quanto o seu lance está apto para a parcela de impressões que você está perdendo. Então é assim, pessoal, se você está perdendo muitas impressões devido à classificação, se esse índice está muito alto, por exemplo, 90%, 95%, 80%, isso significa que o seu lance está muito baixo. E aí a recomendação é que você vá lá nos seus lances manuais e aumente um pouquinho ali o quanto você está pagando de lance para aquela determinada palavra-chave. Se você aumentar um pouquinho, a tendência é que essa métrica, parcela de impressão perdida devido à classificação, que ela diminua, vá para 70%, 60%. Ou seja, você começou a aparecer mais porque você aumentou um pouquinho mais o lance. O contrário também é verdade. Se você, nessa métrica parcela de impressão perdida, se você tiver algo como 0% ou inferior a 10%, como o Google coloca, isso significa que os seus lances estão tão altos que você não está perdendo nada dos leilões que existem para aquela palavra-chave, entendeu? Então, nesse caso, a ideia é que você diminua um pouco os lances que você está dando numa palavra-chave para que esse índice ele se equilibre novamente, tá bom? O ideal, pessoal, é que essa métrica, parcela de impressão perdida na rede de pesquisa devido à classificação, que ela esteja por volta ali de 60%, 70% é um bom equilíbrio. Mas, obviamente, você vai analisar de acordo com a sua estratégia interna o que você quer fazer de acordo com a calibragem dos lances manuais na sua palavra-chave. Beleza, pessoal? Esse nível de controle inexiste em qualquer estratégia de lances automatizada. Por isso que a estratégia de lances manuais tem tanto valor, tanta força, principalmente para o mercado B2B. Em conclusão, pessoal, lances manuais não é uma estratégia de lances antiquada, que está em desuso, nada disso. Ela é o modo artesão no Google Ads. É quando você realmente pega ali a sua talhadeira de artesão e vai esculpindo a sua campanha detalhadamente, tá bom? Não pense que estratégia de lances manuais, pelo fato do Google não recomendá-la, que ela é ultrapassada. Não é nada disso. Ela te dá controle absoluto sobre cada detalhe da campanha. E ela é uma abordagem estratégica que prioriza o controle, prioriza a inteligência e a lucratividade real. Mesmo que você tenha que gastar mais tempo ali observando detalhes e sendo realmente ali o artesão da sua campanha. No fim das contas, vale muito a pena, pessoal, por todos esses motivos que nós citamos aqui. Então fica aí nossa recomendação de você conhecer mais, utilizar, testar muitas vezes a estratégia de lances manuais. Se alguém dentre vocês, pessoal, tiverem aí alguma outra dica, tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade de escrever um comentário aí para nós, ou escrever um e-mail para nós, entrar em contato pelo WhatsApp. A gente tem o maior prazer em responder a qualquer dúvida que vocês talvez tenham. E claro, nós temos nossos serviços de consultoria, de gestão de tráfego aqui, principalmente para o mercado B2B. Caso você queira saber mais sobre isso, também pode entrar em contato conosco aqui. No mais, pessoal, siga aí o nosso canal, dê um joinha no nosso vídeo aí, a gente agradece muito. Um abraço e até o próximo vídeo.